Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 6. Nessa aula nós iremos estudar sobre preenchimento e texto. Tá? Primeiro a gente vai começar conhecendo o preenchimento, depois a gente vai falar sobre configurações de texto. O básico é que vocês abram o CorelDRAW e já configurem o documento de vocês, tá? De acordo com o que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Primeiro já configurei o meu documento para facilitar o meu trabalho, façam assim mesmo no computador de vocês para vocês poderem testar os preenchimentos. A primeira coisa básica que eu vou fazer é pegar a ferramenta seleção e selecionar o objeto que eu quero preencher. Existem diversas formas de vocês preencherem objetos dentro do CorelDRAW. A primeira delas, que é bem simples, é clicar aqui na paleta de cores. Vocês podem clicar e segurar e escolher o preenchimento. Isso é bem simples, qualquer preenchimento que vocês quiserem. É só escolher o preenchimento, clicou, segurou, ele vai mostrar diversos tons da mesma cor para você. Você também pode, por exemplo, tirar o preenchimento clicando aqui em cima ou adicionar preenchimento à borda clicando com o botão direito em cima do preenchimento uniforme, tá bom? Então, preenchimento uniforme, apenas uma cor, ok? Ficou entendido isso. Então vamos lá. Outra forma de preencher o seu objeto é dando dois cliques aqui em cima, que ele vai abrir essa aba, ou clicando no atalho F11. Então clicou F11 do teclado, vocês também vão abrir a aba de preenchimento e aí vocês podem configurar da forma que vocês quiserem. Observe que ele mostra todos os preenchimentos aqui em cima. Outra forma também mais simples ainda, que é o que é mostrado na aula, é clicar com o botão direito e clicar em cima de propriedades. E aí vocês vão ter acesso a todos os preenchimentos. Lembrando que vocês também aqui na primeira opção têm as configurações de contorno, tanto cor quanto espessura, tipo do traçado e outras configurações aqui que a gente já explicou em aulas anteriores também, tá bom? Então vamos lá, como nessa aula a gente deve focar em preenchimento, eu vou clicar aqui em cima do preenchimento. Nessa primeira opção vocês vão tirar o preenchimento, ou seja, remover o preenchimento. Na primeira opção vocês têm um preenchimento uniforme, tanto no modelo RGB quanto CMYK, então vocês têm essas opções aqui. Tem algumas configurações aqui de paletas, tá? Vocês podem estar escolhendo para preencher, mas a gente também vai dar uma olhadinha aqui no preenchimento de gradiente. Esse é um preenchimento bem interessante porque vocês têm o linear, o elíptico, tem o cônico e o retangular, que é essa última opção aqui. Além de outras configurações para vocês podem estar configurando o preenchimento de vocês. Eu não vou entrar em detalhes nessa aula para não ficar uma aula muito extensa. Então vamos lá. Vou tirar esse ponto aqui, é bem simples, é só puxar ele para baixo, clicou, segurou, puxou para baixo. Para adicionar dois cliques em cima, para puxar, só clica e arrasta que vocês vão conseguir tirar o ponto, ou então dá dois cliques bem rápido em cima do ponto. Para modificar a cor, clique em cima do ponto, clique em cima dessa setinha, escolha uma cor aqui. Nesse caso eu vou escolher o visualizador de cores, e aí posso escolher o preenchimento e também aqui escolho a cor e o tom dele aqui nessas opções. Observe que se vocês quiserem alterar com outras opções, ou CMYK, ou HSB, ou RGB, vocês também têm essas opções aqui embaixo. Vou fechar aqui no xizinho, e aí observem que essa cor até que ficou interessante, esse azul com esse vermelho aqui. Vocês podem estar configurando algumas cores para entenderem melhor como que funciona esse preenchimento. Dois cliques rápidos aqui, eu posso adicionar outra cor, dois cliques rápidos posso adicionar outra cor aqui, então posso escolher um outro tom, um roxo, um rosa para colocar aqui, ok? Então testem tudo, eu posso utilizar esse outro marcadorzinho aqui para poder puxar a cor mais para o lado, ou para o lado esquerdo ou direito, tá bom? Então, depois de testar esses preenchimentos, vocês vão clicar aqui no preenchimento de vetor. Esse é um preenchimento interessante porque ele funciona da seguinte forma. Vocês têm algumas opções de preenchimento aqui. Vocês podem escolher esse preenchimento, esse daqui, esse aqui. Não vem muitos preenchimentos, mas vocês podem criar os próprios preenchimentos de vocês. Por exemplo, vou criar um preenchimento aqui simples para vocês entenderem. Então, vou dar dois cliques bem rápido, eu criei aqui um documento 1000 por 1000, ele já aplicou por padrão um dos preenchimentos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse preenchimento e vou adicionar uma imagem que eu baixei da internet. Estava construindo uma logo para um ateliê, e aí eu escolhi uma imagem qualquer, vocês podem duplicar, né? Por exemplo, posso usar esse aqui duplicado várias vezes, mas eu vou escolher essa imagem aqui que já está pronta.
Então vou selecionar e arrastar ela um pouquinho para baixo, vou tirar a borda aqui ao redor que eu acabei de adicionar e aí vou clicar em cima do preenchimento de vetor. Além dos preenchimentos que já tem, eu posso adicionar um outro preenchimento utilizando uma nova fonte do documento. Então clico aqui em cima em nova fonte do documento, clico no cantinho, arrasto, seleciono a área onde eu quero adicionar o preenchimento, vou descer um pouquinho e agora é só clicar em aceitar. Depois de aceitar, ele já adiciona ele aqui, ó. Vocês já podem adicionar no objeto, mas antes disso eu vou salvar. Então clico nesse xizinho, adiciono o título, por exemplo, Ateliê. Acho que é assim que se escreve, vou clicar em salvar. E aí eu posso utilizar algumas outras modificações também aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vou adicionar aquele preenchimento que eu acabei de criar. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em cima dessa opção aqui, ó, Ateliê, e observo que ele já preenche aqui para mim. Eu posso configurar meu preenchimento clicando novamente, e aí vocês podem diminuir o tamanho, caso ele não esteja, caso esteja muito grande. Posso, por exemplo, inclinar, aqui tem a opção para inclinar, e várias outras configurações, e é bem interessante. Deem uma testada aí que vocês vão gostar bastante desse tipo de preenchimento, porque vocês podem criar vários fundos bem interessantes para vocês poderem colocar nas artes de vocês, tá bom? A gente tem um preenchimento de bitmap que é muito parecido, a diferença é que ele tem correspondência de borda, brilho, luminosidade e cor para vocês poderem estar alterando. A gente também tem um preenchimento de duas cores, se vocês clicarem aqui nesse preenchimento de duas cores, é bem interessante também, tá? Vocês podem estar selecionando, adicionando o preenchimento, alterando tamanho, alterando cor, tem várias cores que vocês podem alterar, então vocês podem estar configurando e alterando, tem poucas opções, não são muitas, tá? Mas vocês também podem estar utilizando essas opções de preenchimento. A gente também tem o preenchimento de textura, esse tem várias opções de textura, vocês têm várias opções aqui para vocês poderem adicionar, vocês podem estar testando aí as opções de texturas que a gente tem. E ele também tem uma outra opçãozinha que é um PostScript, né, que é bem interessante também. Vocês têm estrelas de Davi, tem um monte de opções aqui que vocês podem estar utilizando e testando, caso vocês queiram adicionar na arte de vocês. Tá bom? Então essas foram as opções de preenchimento. Se vocês observarem é bastante simples, não tem dificuldade de vocês estarem preenchendo o objeto de vocês, tá bom? Agora a gente vai ver algumas configurações básicas de texto. Eu vou ser bem breve, tá? Porque são muitas configurações, mas o básico é o seguinte: se vocês quiserem adicionar na borda o preenchimento, vocês vão utilizar essa linhazinha e observe que eu posso digitar um texto ao redor. Mas caso eu queira adicionar esse texto aqui lá, caso eu já tenha digitado o texto e queira adicionar, eu posso, por exemplo, aqui utilizar a ferramenta seleção para arrastar ele para o lugar que eu quero. Eu vou deletar e vou adicionar esse texto lá. Então o que eu faço? Clico em texto, clico na opção ajustar texto ao caminho. Então quando eu clico nessa opção, eu posso adicionar o texto aonde eu quero. Então eu posso vir aqui, adicionar aqui na elipse, adicionar aqui. Então se eu clicar ele já vai adicionar. E aí eu posso utilizar, por exemplo, o tamanho da letra para diminuir porque ele ficou muito grande. E depois eu utilizo a seleção aqui para poder, então eu vou adicionando e alterando da forma que eu quiser e fica bem interessante. Outra coisa que eu posso fazer também é adicionar o texto na parte interna. Então se eu quiser vir aqui, por exemplo, e clicar na parte interna, observe que ele não criou a caixinha, mas quando ele aparecer uma caixinha aqui no canto, observe que ele aparece uma caixinha. Se vocês clicarem, ele cria uma caixa ao redor para vocês estarem adicionando o texto de vocês. Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar, colar lá dentro e eu tenho várias configurações. E o interessante é que as configurações aqui são de caixinha de texto, então vocês podem colocar marcadores, podem colocar capitulação e várias outras opções que vocês podem estar testando aí. Outra coisa é que vocês podem abrir as propriedades de texto aqui no canto. Se vocês clicarem, se ela não estiver mostrando, vocês podem clicar com o botão direito a opção propriedades, que ele vai abrir essas configurações. Então vocês têm várias configurações, tem até opções, por exemplo, se eu quiser afastar os caracteres, né, que é o kerning de faixa que a gente chama, tá? Vocês têm opções aqui, por exemplo, tem várias opções, por exemplo, para alterar a distância entre uma linha e outra, afastar o caractere,
Tem várias opções que vocês podem estar testando aí para vocês entenderem melhor. E até se eu diminuir o tamanho da letra, por exemplo, vou colocar aqui no tamanho 48, o S aqui ficou muito grande, mas eu vou colocar aqui no tamanho, sei lá, 72. E aí eu centralizo ele para ficar bem bonitinho, ó. E aí eu posso aumentar o espaço entre eles e posso vir aqui nessa opção aqui, ó, de caixinha, e escolher que eu quero centralizar. Então eu deixo ele centralizado dentro da caixinha, tá? Então no exercício ele vai pedir isso, nos próximos exercícios vocês precisam saber dessa configuração. Além disso, eu posso adicionar texto na elipse, então eu posso adicionar do lado de fora, e aí eu digito o texto que eu quero e depois eu posso arrastar e configurar da forma que eu achar melhor. Tem várias configurações aqui em cima, ou eu posso criar uma caixinha aqui dentro e aí digitar o texto dentro, que também fica interessante. Todas as configurações de caixinha, como capitulação, colunas, essas outras coisas vocês também podem fazer, ou seja, todas as configurações que mostram aqui, e também aqui vocês podem estar testando para vocês entenderem como funciona. Tem opções de subscrito, sobrescrito, tá? Então é importante vocês testarem para aprender como que funciona cada uma delas. Outra coisa é que se vocês tiverem uma caixinha já pronta com um texto, vocês podem, por exemplo, alinhar, adicionar espaçamento na primeira linha, caso vocês queiram adicionar um espaçamento na primeira linha do parágrafo, tem essa opção aqui para vocês adicionarem, ó. Como eu coloquei em milímetros aqui, ele está demorando, mas se eu colocar em 20, ó, observe que ele já adiciona. E eu posso voltar aqui com o PSB, caso eu queira tirar, e ele não volta. Na verdade, como eu apliquei em tudo, ele não volta de forma nenhuma. Mas se eu clicar em 0 aqui, ele volta novamente para o começo. E eu posso, por exemplo, adicionar uma capitular nele, ó. Venho aqui em capitulação, usar a capitulação, dou um OK, e ele já usa a capitulação. Ou no nome produz eu também posso fazer isso. Seleciono e adiciono a capitulação. Se eu quiser adicionar marcadores, também é bastante simples. Uma coisa interessante é que aqui ele está maiúsculo, né? E se eu quiser voltar ele para minúsculo, eu clico em Shift F3 no teclado de vocês, Shift e a tecla F3, ou clico em texto e clico aqui em mudar, ó, o atalho Shift F3 ou mudar a minúscula para maiúscula. E ele aparece várias opçõezinhas, por exemplo, a opção que eu quero aqui é a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então clico em cima e ele alterna caso você tenha esquecido de colocar, por exemplo, minúsculo, ou tenha mantido a caps lock ligada e digitou tudo maiúsculo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar os marcadores. Então vou clicar aqui em texto, clico na opção de marcadores, observo que ele não vai adicionar, então o que eu tenho que fazer? Adiciono ele para a caixinha. Então eu tenho que selecionar a caixinha, texto, ó, observo aqui que tem uma opção aqui, ó, converter texto em parágrafo. E aí eu adiciono a caixinha, agora sim as opções de marcadores vão aparecer. Então clique em texto, clique em marcadores, lista, e aí eu posso usar o marcador que eu quiser, tanto o tipo, posso escolher número, tamanho do marcador, tem várias opçõezinhas, eu só vou dar um OK e ele já adiciona o marcador, só que ele adiciona só no primeiro. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão aumentar o tamanho da caixinha, ó, nesse caso eu vou precisar tirar daqui, mas aqui o que eu vou fazer? Eu dou um clique, volto com o PasteBake, volto o PasteBake e dou um Enter, volto o PasteBake e dou um Enter para ele adicionar o marcador em todos, tá bom? Então essas foram as configurações. Também dá para adicionar preenchimento em texto, ó. Se vocês clicarem em cima, escolherem aqui, vocês têm a opção para preencher o texto da cor que vocês quiserem. Não só essas configurações, como vocês também, nesses 3 pontinhos, tem a opção para preencher com todos aqueles preenchimentos que a gente aprendeu. Vocês também têm preenchimento, por exemplo, marcador, vocês têm como, ó, preencher aqui a borda, tanto a espessura da borda, e também dá para configurar todas as configurações de bordas que vocês têm aqui nas opções de bordas, tá bom? Tanto a cor, essas configurações, dá para configurar tudo aqui, ok? Então, essas foram as configurações de preenchimento e texto. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente que a gente vai estar auxiliando vocês.